Qual seria a melhor atitude a fazer nesse exato momento para dar um plumo aí para o Palmeiras, um norte, para remarmos na mesma direção? Demitir Anderson Barros talvez seria a melhor opção? Vou deixar um vídeo onde o Nicola participa, porém esqueçam o Nicola, mas foquem no ex-presidente do Botafogo e no que ele fala quando se trata de Anderson Barros. É um menino bonzinho, ele quis dizer com as palavras dele, ele é um menino bonzinho, mas tem algumas dificuldades. Sabe aquele aluninho que você tem na sala e o professor tem algumas dificuldades com aquele aluno de aprendizado? Talvez seja esse o Anderson Barros. Gostaria muito do seu comentário, logo em seguida eu vou falar, vou deixar o vídeo para vocês assistirem e depois nós vamos explanar um pouquinho sobre o que pensamos relacionado a essa situação do Anderson Barros. Qual seria a melhor atitude? E a sua opinião vai ser muito importante. Será que seria interessante trazer um diretor de futebol de fora? Será que aqui no nosso país tem diretores de futebol ok? Até porque Anderson Barros veio para o Palmeiras, vocês lembram muito bem, porque nenhum outro quis estar no Palmeiras. Talvez pela forma daquela direção já ter a mesma filosofia dessa direção. Vejam o vídeo, comentem e depois ouça o que temos a falar sobre isso. Carlos, quando você fala do trabalho do Anderson Barros, quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção do ponto de vista negativo? O que te incomodava no trabalho dele como diretor executivo de futebol do Botafogo? Olha, basicamente ali, eu acho até que ele não teve a maior culpa. A maior culpa foi a carta branca exagerada que deram a ele. Tá. Eu acho que aí a direção do Botafogo é que foi a principal culpada, porque basicamente eram pessoas que não tinham grande conhecimento do futebol, não faziam o acompanhamento necessário e aceitavam negociações que realmente, quando você olha agora, você fica horrorizado, né? Como foi o caso do Diego Souza, que você tinha renovação garantida caso ninguém quisesse renovar pedisse ao São Paulo a contratação, o Botafogo ficava obrigado a renovar por mais 2 anos. Nossa. Então, tinha o caso do Cícero, tinha alguns outros casos, Zé Gatinha, né? Aquilo ali foi uma piada de extremo mau gosto, né? Tá. Eu vou reiterar o que eu já falei, cara. Eu acho que a Leila, por ser egocêntrica, autocrata, ela não conseguiria trabalhar com um cara como o Alexandre Matos. Eu não sei se vocês lembram, mas no tempo dele, a sensação que a gente tinha, é que o presidente do Palmeiras não era o Gagliotti, era o Alexandre Matos. E é assim mesmo que tem que ser, cara. O presidente, ele tem que resolver os problemas burocráticos do clube, como contrato de camisa, como contrato de TV, sabe? Quem tem que falar de futebol é um diretor especializado em futebol. E a gente tem um diretor, cara, que eu não sei se ele é tímido, eu não sei se ele não se adaptou à tecnologia. O cara manda SMS, cara. Quem manda SMS hoje? O cara não conversa nem por WhatsApp, sabe? Então eu acho que a Leila Pereira, ela se sente muito confortável tendo um capacho ali como diretor de futebol, para que ela realmente tenha autonomia para mandar em tudo. Porque, na boa, cara, ela não... Se o Palmeiras tivesse um diretor de futebol como Alexandre Matos ou como o Brunoro, não dura 3 meses como diretor de futebol do Palmeiras e vai arrumar uma treta com ela ali, cara. Porque ela vai querer aparecer mais do que o cara. Porque o que ela gosta de um holofote também não é brincadeira, né? Pera aí, Renatão. Vai, Luiz, desculpa. Fala aí, Luiz. Não, quer falar? Mas, não, sem dúvida. O Renatão tá certo. A Leila aparece demais, cara. Sobre o Anderson Barros, eu comentei isso com vocês. É inadmissível. Quando contrataram o Anderson Barros, ele veio da onde? Da onde veio o Anderson Barros? Ele veio do Botafogo. O Botafogo tava como? O Abel mesmo. O Abel, ele se queima quando ele fala que ele adora o Anderson Barros. Contenção de crise. Profissional que contém crise. Aquele aparador de fogo, aquele extintor, nós não precisamos. Isso daí é trabalho do treinador dentro do vestiário, segurar, que nem o Abel utiliza o termo aqui em Portugal, é balneário, né? Então, balneário, contenção de balneário é o treinador que faz, não é diretor de futebol. Presidente, é como o Renatão falou, tem que só assinar a carta ali, assinar o recibinho, certo? E falar sim ou não, acabou. Mas ela não tem que aparecer. A nossa presidente é blogueira. Ela é blogueira, certo? Aí o nosso diretor de futebol, ele é omisso.
Ele não tem WhatsApp. E ele veio da onde? O Abel falou que quando ele chegou, o Botafogo estava na Série B. O Botafogo estava na Série B. Ah, tem que cornetar mesmo. Agora eu falo assim, o Anderson Barros estava na Série B. Quando o Abel chegou no Palmeiras, o Anderson Barros estava na Série B. Aí agora o Anderson Barros está na Série A. Mas não é na Série A, ele está no maior time do Brasil. E os jogadores que ele traz é só jogador fácil. E é como o Renatão falou, não é possível que o Palmeiras não consegue contratar um jogador bom de um time da Série A do Brasil. Não é possível que o Palmeiras não consegue tirar um jogador do Flamengo. Não é possível. Não é possível que o Palmeiras não consegue tirar um jogador bom da Europa. Aí o Palmeiras tem que buscar o Andrés Pereira, que o Andrés Pereira é uma piada. Se o Andrés Pereira falhou contra Palmeiras e Flamengo, ele vai falhar quando der Palmeiras e Corinthians, ele ia falhar também. Na boa, jogador de confiança zero. Sobre o que você está falando aí do Anderson Barros, vale lembrar que para trazer o Anderson Barros, vários outros diretores não quiseram vir para o Palmeiras. Não sei se vocês recordam disso, mas vários fecharam as portas. O único que sobrou foi o senhor Anderson Barros, que veio de bate-pronto para o Palmeiras e é muito bem quisto dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, talvez pelo fato que vocês estão falando, ser capacho. Você imagina o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Palmeiras? Sinceramente, cara, você consegue imaginar o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Palmeiras, cara? Eu digo mais, Renatão, eu digo mais para entrar nessa esfera que você está comentando. Por que não renova ou inova? Traga um diretor de futebol de fora, com uma filosofia diferente, uma filosofia europeia, como o Abel Ferreira veio. Ele tentou modificar algumas coisas aqui no nosso país, como calendário, como outras coisas que uns absorveram de uma forma positiva, outros negativa. Por que não traz um diretor de futebol com uma filosofia diferente, com uma visão diferente, com uma situação extra, né, de clubes europeus que têm uma boa vivência lá fora? Traga diferente. Aqui, ó, pode trazer, ó, o que o Nery tá falando aqui, ó. Pode trazer o Hélio Mosca. Se a tia não acha que precisa contratar, o que adianta? Também você tem total razão, meu amigo Nery. É verdade, cara. Pode trazer o melhor diretor de futebol do mundo. Tendo a presidente Leila Pereira, que mente pra caramba pra nós, quando ela fala que todos estão sintonizados. Ela falou, eu e o Abel Ferreira e o Anderson Barros estamos falando a mesma língua. Mentira. Até porque na coletiva o Abel Ferreira falou uma coisa e ela, em entrevista, falou outra totalmente diferente. Ela fala que não precisa de jogador, o Abel fala que precisa. Então é mentira. Como que a gente vai resolver com uma presidente igual a essa? Na verdade, cara, estamos nas mãos de inimigos, meus senhores. É isso. É exatamente isso, cara. Tá muito claro que não tem um relacionamento entre Leila Pereira e o Abel, não é nada amistoso, que o Abel tá louco para ir embora, mas não vai por causa da multa contratual. Eu creio que seja isso. Porque se ele pedir a conta, cara, ele vai perder dinheiro. E ele não vai fazer isso. E a Leila tá fazendo o possível para queimar o cara, para ver se ele pede as contas e vai embora. Eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. É a conclusão que eu cheguei, cara. E nessa briga de egos, quem está se ferrando é o Palmeiras, cara. Realmente. Espera aí, deixa eu te desmontar o Luiz aqui. Fala, Luiz. Eu queria falar. Não, então, Zé e Renatão, eu concordo. Isso daí que o Palmeiras deveria mudar a filosofia, mas é muito complicado. Para mudar a filosofia, se ela trazer um cara que nem o Rodrigo Caetano, ou até mesmo trazer um cara igual o Flamengo trouxe, o Boto, que é um profissional de qualidade, você vê que trazer um profissional europeu traz uma visibilidade diferente para o clube. Por quê? Ele tem portas abertas aqui na Europa. Né? Pode ver o que o Boto fez com o Alcaraz. O que o Boto fez com o Alcaraz? Mandou o Alcaraz para a Inglaterra novamente. Porque ele tem portas abertas na Inglaterra. Agora você vê o Palmeiras também. Quando você traz um treinador da Europa, significa também que o treinador tem portas abertas na Europa. Que portas abertas o Abel tem aqui na Europa? E jogador da Europa que ele trouxe? Quando o Jorge Jesus foi para o Flamengo, ele trouxe jogadores da Europa para o Flamengo. Inclusive, o jogador espanhol, até que me falha aqui o nome, o zagueiro, ele trouxe. O Abel não consegue trazer nem o centroavante português, que estava no RB, que é um grande centroavante, que não estava fazendo uns golzinhos, mas bom centroavante ele. Podia trazer para o Palmeiras, podia ele ligar pro cara. Ele não consegue fazer isso, será que não dá? Sabe uma coisa, Luiz, que eu percebo? Que nem a gente viu a informação do nosso palestra dizendo que o Palmeiras, quando foi fazer proposta para o Andreas e até mesmo para o Claudinho, sequer teve o trabalho de mandar um profissional até lá. Até comentei aqui na live.
Como você vai conseguir contratar alguém se você não vai até o jogador, se você não conquista o jogador, conquista a família, conquista o cachorro, conquista todo mundo, para depois fazer com que o jogador venha? É olho no olho, meu amigo. Não adianta. Negociações assim tem que ser olho no olho. Aí fica conversando por vídeo, ou até mesmo pelo WhatsApp, sei lá por onde, né, meu? Como você vai convencer o jogador ou a família do jogador para vir para cá? Qual é a seriedade que você tem se você não tem a capacidade de mandar um jato para lá, ela que tem avião? Manda um cara para lá, pô. O Anderson Barros não tem o trabalho de ir até lá, cara. Como que a gente vai contratar? Por mais que eu critique o Alexandre Matos, eu não acho que o Alexandre Matos deveria voltar. Uma coisa é fato. Ele faria isso. Ele fazia. Assim como ele fez com o Zé Roberto, fez com o Dudu, fez com muitos outros jogadores que vieram. Ele errou muito, mas ele também acertou demais, principalmente por essas atitudes dele. Repito, não quero o Alexandre Matos de novo no Palmeiras, mas eu sei que ele faria isso, que é algo que o Anderson Barros jamais vai fazer, né? Só para finalizar aí, gente, vocês querem dar considerações finais de vocês aí? Zé, eu queria falar uma coisa em cima do que você falou. O jogador de futebol, cara, não é uma mercadoria. Você vai lá e... Cara, a gente já passou desse tempo, né? O tempo da escravidão, que você comprava o escravo. Não, você está comprando um ser humano, cara. E você tem que convencer, você tem que vender um projeto. Tem muita gente que o Palmeiras contrata que, cara, por mais que você ouça falar que o Palmeiras tem uma estrutura espetacular, uma estrutura de nível europeu, o cara só vai ter noção da estrutura da Sociedade Esportiva Palmeiras quando ele chega ali e conhece em loco. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que tem que ser feito, cara. Você tem que chegar lá e falar, meu, você já chega lá com o notebook e fala, essa aqui é a estrutura do nosso clube. O nosso projeto é esse. Nós somos os maiores ganhadores de títulos no Brasil nos últimos 10 anos. Nós somos o time que tem o maior patrimônio da América, da América Latina. Sabe? Nós vamos disputar um Super Mundial, que é a primeira Copa do Mundo de clubes da história. Cara, tem que vender o projeto, tem que vender o produto. E o cara não vai conseguir fazer isso por SMS, cara. É um absurdo isso. A galera vem comentando aqui, ó. O Ian falou, os caras já não gostam do Brasil, ainda não vendem um projeto. O Glaumer tá falando, Gomes teve que ficar no pé do Gomes para ele poder vir. Enfim,